Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia que repercutiu na comunidade, que foi justamente a reunião do Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E nessa última quarta, que foi chamado de super quarta, por causa da reunião do Fed e por causa da reunião também do Banco Central brasileiro, foi anunciada a taxa de juros dos Estados Unidos. E assim como previu o mercado, o Fed aumentou os juros em apenas 0,25 pontos percentuais, indicando que a inflação na economia americana pode estar controlada e afastando o temor da recessão nos Estados Unidos. Logo que o Fed divulgou a taxa, os touros agitaram o mercado e elevaram o preço do Bitcoin em mais de 2% e o Ethereum em mais de 3%, indicando que o otimismo está de volta ao ecossistema cripto e afastando o fantasma do bear market. Durante a noite, por exemplo, o Bitcoin ele chegou a beirar, chegou a chegar bastante próximo dos $24 mil, que é um valor que há algum tempo já não era visto. Então, com isso, com esse otimismo do mercado, muito se começou a falar, será o fim do bear market? Se vocês me permitem, a minha opinião é que não, que a gente ainda não está no fim do bear market, mas em contrapartida é um otimismo bom de se ter no momento e sem sombra de dúvida a gente está alcançando sim melhores posições com essa breve, pelo menos, recuperação do preço do Bitcoin e consequentemente de todas as outras principais criptomoedas que quando o Bitcoin sobe também são arrastadas para cima. E para continuar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a Tesla. Nesta semana foi noticiado no criptofácil.com que a empresa automotiva Tesla, do Elon Musk, não havia vendido nenhum Bitcoin no último trimestre de 2022. Contudo, a empresa reportou mais recentemente que as suas participações na criptomoeda sofreram uma perda líquida de $140 milhões no ano passado, ou seja, cerca de 710 milhões na cotação atual em reais. Conforme informou a Tesla em um novo registro regulatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que é a SEC, uma perda de $204 milhões foi parcialmente compensada por ganhos de $64 milhões com a conversão da moeda digital em moeda fiduciária. Abre aspas. Por exemplo, no ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, registramos $204 milhões em perda por redução ao valor recuperável resultante de alterações no valor contábil de nossos bitcoins e ganho de 64 milhões em certas conversões de bitcoin em moeda fiduciária por nós. Fecha aspas. Isso é uma parte do relato da empresa que foi enviado à SEC. Uma perda por redução ao valor recuperável descreve uma redução ou perda no valor de um ativo, no caso, a queda do preço do bitcoin. Ainda no relatório, a empresa apontou que, como acontece com qualquer investimento, pode aumentar ou diminuir os seus ativos digitais a qualquer momento, com base nas necessidades do negócio e na visão de mercado e das condições ambientais. E continuando o Cripto Minuto de hoje, o ETF NFTZ, que no caso foi o primeiro ETF focado em NFTs no mundo, está encerrando as suas atividades. De acordo com a gestora Defiance ETF, a liquidação do fundo deve ocorrer até o dia 28 de fevereiro. Lançado em 2021 como o ETF Defiance Digital Revolution, o fundo surgiu na esteira de todo o hype da valorização dos NFTs. De fato, a cofundadora da gestora, a Sylvia Jablonski, chegou a dizer que os NFTs seriam maiores do que a própria internet. No entanto, a correção do mercado levou os NFTs a perderem valor acentuadamente. Plataformas como a gigante OpenSea, por exemplo, que é o maior marketplace de NFTs do mundo, chegou a perder mais de 70% do volume em relação à máxima histórica. Com a queda, o preço da cota do ETF caiu quase 70% nos últimos 12 meses. A liquidação do fundo deve começar em 16 de fevereiro, conforme revelou a gestora. Depois dessa data, as negociações das cotas estarão suspensas e ninguém poderá comprá-las. Quem quiser poderá vendê-las a preço de mercado ou então esperar a liquidação para receber o valor que ainda tem, o valor do saldo do próprio investidor. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a empresa de empréstimos de criptomoedas falida, que na verdade está naquele processo de recuperação judicial, a Celsius, publicou os nomes de seus clientes que estão aptos a retirar 94% de seus ativos da plataforma. De acordo com o processo judicial do dia 31 de janeiro, os usuários elegíveis devem atualizar suas contas com certas informações antes do processamento dos saques.
As informações visam atender as políticas de combate à lavagem de dinheiro, que a sigla é AML, e o famoso Conheça Seu Cliente, que é muito mais conhecido pela sigla, que é o KYC, que é o Know Your Client. Além disso, os usuários devem informar os dados sobre o endereço de destino do saque. A lista da Celsius contém o tipo de criptomoeda devida a cada cliente e o valor correspondente. Os usuários com fundos no programa de custódia da Celsius ou em contas retidas poderão receber os 94% do seu dinheiro de volta. Ou seja, uma excelente notícia para quem está nessa lista, né? Muito melhor receber 94% do que perder tudo, não receber nada. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu tenho um encontro marcado com vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu!